Saudações, hoje é o dia 25 de outubro de 2022 e por mais tentador que seja comentar o assombroso caso de Roberto Jefferson, é preciso ter em mente que ele está servindo como uma espécie de desvio de foco, porque o tema que nós temos que manter em atenção agora é a questão econômica, em especial a fala do ministro Paulo Guedes de desindexar o salário mínimo da inflação, o que significa que o salário mínimo será reajustado abaixo da inflação, porque não faria o menor sentido alguém promover essa desindexação para manter o salário mínimo no mesmo nível ou acima, né? Porque ele é mínimo, ele não é salário máximo. Se o salário é mínimo, ele diz que tem que ser no mínimo de acordo com a inflação. Então o objetivo de uma desindexação é reajustar o salário mínimo abaixo da inflação. Isso é auto-evidente. Só bolsonarista para não ser capaz de compreender essa simplicidade. E, bem, note que sempre houve uma tensão entre as falas do Paulo Guedes e a do próprio Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro, na sua posição de presidente da República, que precisa agradar a grande parte da população, ele evidentemente não comete erros tão óbvios quanto os que Paulo Guedes fala, uma vez que o seu propósito essencial é atender apenas às necessidades de uma ínfima minoria muito rica. Sempre aconteceu isso. Paulo Guedes, em um determinado momento, antes ainda da eleição de 2018, chegou a falar em fim do 13º. E o Bolsonaro desmentiu, não vai ter fim do 13º de jeito nenhum. Pelo contrário, prometeu o 13º no Bolsa Família. Paulo Guedes está sempre fazendo colocações impopulares, que ocasionalmente são vazadas, e Bolsonaro às vezes tem que correr atrás do prejuízo. Era Paulo Guedes que não queria dar auxílio emergencial para o povo e, quando com muito custo, aceitava dar um auxílio de R$200. Isso foi Paulo Guedes. E o Congresso atropelou e jogou um auxílio de 600. E agora é mais essa incrível perversidade, né, de você tentar deliberadamente, tentar não porque ele está conseguindo, mas deliberadamente sabotar a renda básica do brasileiro. E se deixar, ele faz pior. Mas o que eu queria deixar bem claro é que o Paulo Guedes é o nosso homem do grande reset. Porque todas as suas políticas, todas as suas propostas vão exatamente em direção ao encontro do projeto do grande reset. Note que Paulo Guedes foi o único que realmente se dava bem em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Que, aliás, assim, o Bolsonaro nem deveria ter ido, né? O Trump não foi. O Putin não foi. Nenhum desses governantes que tem alguma dimensão, nem que seja farsesca, minimamente populista, minimamente voltada para os interesses das massas, perde tempo com essa palhaçada lá em Davos. Mas Paulo Guedes foi lá entusiasmadíssimo, muitíssimo bem recebido para vender lá o Brasil. Então, quando você vê o grau de afinidade que o Paulo Guedes tem com o Fórum Econômico Mundial e com todas as grandes plutocracias, todo esse esquema elitista, dos rentistas, tudo que ele faz é nessa direção, é nesse sentido. E o que é bastante curioso, né? Porque apesar dessa tensão entre Bolsonaro e Paulo Guedes, apesar de ser auto-evidente que as falas do ministro são totalmente impopulares, que se você deixasse o Paulo Guedes falando para uma multidão, pelo amor de Deus, ele seria apedrejado, porque realmente não tem absolutamente nada que ele faça, que ele diga, que agrade as massas. Apesar dessa disparidade toda, Bolsonaro está sempre deixando claríssimo que eles são unha e carnes, que são praticamente casados, que assim é uma amizade, é um amor assim absolutamente inseparável. Ele disse isso em inúmeras ocasiões. Todas as oportunidades possíveis, o Bolsonaro deixa absolutamente claro que a fidelidade dele com Paulo Guedes é absoluta. E é bastante curioso, né, que haja essa tensão. É praticamente um casal, né, brigando, mas inseparável. Mas veja só, então o que é o grande reset? O grande reset, já desde a sua publicação do conceito em 2020, né, saiu até um livro, saiu algumas colocações, mas o fato é que se há um consenso é que até hoje não está muito claro o que vai ser efetivamente feito. Nunca foi delineado com clareza quais são as políticas, quais são as medidas para se atingir esse ideal de sociedade proposto pelo grande reset. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, e eu não terei muito o que acrescentar em relação a esse vídeo, porque realmente não houve muito detalhamento.
Mas algumas coisas ficaram mais evidentes, em especial o foco na quarta revolução industrial. Então, para a gente entender melhor isso, basta você observar as condutas do Fórum Econômico Mundial de lá para cá, as suas propostas econômicas, que são perfeitamente refletidas nas propostas de Paulo Guedes. É como se o Paulo Guedes estivesse tentando fazer o Brasil de mini laboratório para o grande reset a nível mundial. Você posteriormente vai implementar, ou pelo menos a nível ocidental, tudo que o Paulo Guedes vem tentando, e em alguns casos conseguindo, implementar no Brasil. Não só Paulo Guedes, mas desde antes também do governo Temer, especialmente, que foi dilapidação do sistema previdenciário, destruição da legislação trabalhista, redução significativa de qualquer tipo de ganhos populares, reduzindo a renda mínima, porque é uma coisa que eu coloco, um dos pilares do grande reset é que a população vai ser reduzida a uma espécie de assistencialismo imensamente maior do que você já avistou antes. No tempo do governo Lula, a gente tinha o Bolsa Família, que era derivado do Bolsa Escola. E o máximo que o Bolsa Família atingiu em termos de população foi não chegou a 15 milhões de famílias. E Bolsonaro agora se orgulha de dizer que tem mais de 20 milhões de famílias recebendo Auxílio Brasil. Então a ideia é essa, é você expandir o grupo de pessoas que são incluídas nesta renda básica universal, que vai ser sempre muito abaixo da renda de um salário mínimo, por exemplo. E aí faz muito sentido você desindexar o salário mínimo da inflação, que a ideia é você reduzir de tal forma que ele não vai ser muito melhor que o Auxílio Brasil, por exemplo. Qual que é o objetivo disso? O grande reset está todo nessa ideia. É você chegar numa situação tal que você vê que para a maioria das pessoas não faz mais sentido trabalhar, porque você vai ganhar uma miséria tão porca que é preferível você ganhar um pouquinho menos no Auxílio Brasil, na renda mínima universal. Claro, você vai ganhar menos a renda mínima universal, mas você não tem que responder expediente, você não tem que se deslocar, você não tem que comprar roupa para ir para o trabalho, não tem que fazer nada disso. É jogar a população inteira numa condição tal que, ainda que ela tenha alguma opção de ter uma renda maior, vai ser preferível não ter, vai ser preferível cair por esse grupo que vai ser mantido pelo governo a nível de assistencial. Aí você fica, mas se ninguém vai trabalhar, como é que a economia vai prosperar? Não vai! Aí que está o ponto. O que a pandemia causou? Por que o Klaus Schwab deixou claro que a pandemia foi a oportunidade perfeita para você iniciar o projeto do Grande Reset? Porque foi exatamente isso que ela fez. Ela jogou a maior parte da população numa situação de precariedade econômica, desmantelando a cadeia de produção, desmantelando o comércio, o mercado, o consumo, reduzindo todo mundo a esse auxílio, devastando pequenas e microempresas. Agora, as grandes megacorporações só ficaram mais ricas. Aí está o foco na quarta revolução industrial, em especial as empresas, as big techs, as empresas de mídia. Porque o grande foco desta quarta revolução industrial é a automação em massa, o que significa que essa imensa quantidade de pessoas que saiu do mercado de trabalho não serão mais necessárias, porque em grande parte será automatizado. E a parte que não for automatizada vai pagar salários baixíssimos, porque você tem uma imensa maioria de pessoas ainda num certo grau de precariedade. Aí você faz um pequeno ajuste para que haja assim, alguma quantidade de pessoas ainda dispostas a trabalhar por salários muito baixos, mas ainda um pouco acima dessa renda mínima universal, pelo menos até que a automação vá avançando cada vez mais, a ponto de ir removendo esses trabalhos também, né? Eliminando esses empregos. Então a ideia é essa. Veja só, eles não estão interessados em gerar emprego. Porque pensa bem, isso é um axioma, isso é de uma simplicidade inacreditável. A economia ela é circular. São pessoas trabalhando e produzindo, e em troca do que elas produzem, elas recebem um salário, e usam esse salário para comprar coisas de outras pessoas que estão trabalhando e produzindo. É um ciclo. Então, evidentemente, uma das coisas mais básicas é que a economia não pode funcionar sem haver uma quantidade de pessoas com renda e, ao mesmo tempo, uma quantidade de pessoas produzindo coisas para a vida, um grau de circularidade. Por isso que você tem que ter emprego. Por isso que o emprego tem que pagar bem para ter
para a maior parte da população ter poder de consumo. E a população consumindo vai ter mais demanda. E aí surgem mais oportunidades para surgir um pequeno, médio empresário, você ir produzindo mais coisas e movimentando a economia. Mas se você chega numa situação tal, onde você deixa uma imensa quantidade da população desempregada, como é que essa economia vai girar? Isso é absolutamente inviável, isso é claro. E qual que é a proposta de geração de emprego? E isso não é só de liberal. Nenhuma. A proposta liberal é sempre destruição de emprego. É fim do serviço público, ainda mais de emprego de qualidade. É privatização que gera desemprego. É você causar desregulações no sistema financeiro que não produz absolutamente nada. E no caso aqui ainda tem essa pauta, essa ênfase no agronegócio que gera pouquíssimo emprego. Com isso você funciona bilateralmente. Você não só, ao deixar a população desempregada, diminui a renda, e ao mesmo tempo você quebra o pequeno e médio empresário. Foi o que a pandemia fez, exatamente. Só que, como é que essa demanda vai ser suprida? Por grandes corporações. Por grandes corporações que podem escapar incólumes a esse processo. E aí essas empresas investidas assim, de mais recursos, em especial agraciadas, com algumas vantagens obtidas por esse estado de coisas, onde o governo teve que dar determinados auxílios emergenciais, teve que fornecer uma renda básica universal, em grande parte, essas cadeias produtivas só podem ser mantidas por grandes corporações muito grandes, porque a agricultura familiar, o comércio local, tudo isso foi desmantelado. Mas as megacorporações têm capacidade de manter isso funcionando. E todas as dificuldades que a cadeia de produção e a cadeia de distribuição enfrentaram por causa desse processo de dilapidação do trabalho podem ser aos poucos sendo contornadas pelo processo de automação. O resultado final é um só, é acabar com o sistema, com aquilo que nós estamos acostumados a ver como pirâmides, né? Pirâmides sociais, pirâmides econômicas, que na realidade sempre são mal representadas, porque frequentemente as pirâmides, quase sempre, são representadas com as arestas retas, assim, né? Na verdade nunca é assim, elas sempre são curvas. Podem ser mais acentuadas, podem ser mais bruscas. Os países mais desenvolvidos têm pirâmides que, na verdade, começam assim e achatam um pouquinho. Os menos desenvolvidos são assim, ó. Tem uma concentração de renda mais alta. Na realidade, o objetivo do grande reset é acabar com as pirâmides. Você não vai ter mais pirâmide, vai ter esse sistema de castas. Note que você não pode representar um sistema de castas de forma piramidal. Você está simplesmente errado. Se você pegar aquele sistema indiano de castas, você não pode estabelecer uma pirâmide. Tem que ser, são 4 castas, são 4 blocos assim separados. Porque não tem uma gradação de uma casta para a outra. Tem um salto rígido. E qual vai ser o sistema de castas imposto pelo grande reset? Uma imensa maioria que está ou subordinada a uma renda básica universal, ou na miséria mesmo, sem absolutamente nada, ou em trabalhinhos, empreguinhos muito baixos, mas assim, sem nenhuma capacidade de escapar desse sistema, dessa condição de pobreza, porque ela não tem como, por exemplo, empreender nada que seja capaz de competir com as grandes corporações. Você vai fazer o quê? Vai montar um comérciozinho para vender suas coisas? A mega corporação, com todo um sistema automático de grandes depósitos com drones transportando, como é que você vai competir com esses caras? Vão vender muito mais barato. Você vai quebrar, não tem jeito. Você vai prestar que tipo de serviço que não pode ser prestado por grandes corporações que disporão de uma imensa mão de obra barata, desesperada para assumir qualquer empreguinho. Você não tem como sair porque não vai ter... O Paulo está deixando muito claro que agora, com a reforma administrativa, destruir completamente o serviço público. Você não tem nem mais a oportunidade de fazer um concurso público, que é uma carreira estável, uma carreira geralmente mais promissora, que te garante uma ascensão social, não só para você ser um funcionário público pro resto da vida, mas como você vai ter uma rendinha um pouco melhor, você pode dar uma educação melhor para os seus filhos, eles podem passar mais tempo estudando, se qualificando, para tentar uma coisa melhor. E não, o serviço público vai ser completamente destruído pela reforma administrativa. Não estou exagerando não, meu amigo. É a privatização total de todos os serviços públicos. Vai ser quem é que vai prestar o serviço? Vai ser a empresazinha do seu Zé? Não, vai ser a Mega Corp controlando todo o sistema. Então quem ficar nessa imensa casta, que é tipo 90% da população, não vai ter como sair dela, vai ser impossível.
talvez virando aí um astro do futebol ou um grande artista famoso, mas até isso vai ser meio complicado. Claro que não pode ser a única caça. Você tem que ter, por exemplo, um aparato estatal administrativo com uma caça muito melhor e que você vai envolver não só alguns sistemas administrativos que tem que ter burocráticos, mas tem que ter o sistema policial, o sistema jurídico e todos aqueles elementos que, em grande parte, funcionam como força de repressão, além de exércitos, essas coisas todas. Então, parte dessas pessoas dessa caça podem até vir dessa imensa maioria populacional. Mas eles vão ser uma caça relativamente fechada. Porque como você não vai ter mais concurso público, não vai ter como você vai ascender a essa classe. Você já vai nascer nela. Vai ser empresas, grandes empresas, que são hereditárias e vão gerar uma casta de pessoas que vão administrar o Estado e vão ficar fechadas lá em cima. Tipo como é cartório. Cartório, para quem não sabe, é uma coisa que parece serviço público, né? Mas não, na verdade é privado. Isso sempre foi. É uma dessas anomalias que acontecem, que vem desde sempre, que é tão bizarro e tão impercebido pela maioria das pessoas, que ninguém menos que Kim Kataguiri, que é um liberal, já denunciou esse negócio. O Kim Kataguiri, eu vivi para ver Kim Kataguiri defender a estatização do serviço de cartório. E aí vem a grande pergunta, tá, mas de onde é que vai vir o dinheiro para você pagar esse auxílio e mais para sustentar esse sistema todo? É como eu disse no meu vídeo anterior sobre o grande V7. Esse dinheiro vai ser tirado dessa mesma classe, que apesar de ter grande parte deles desempregados recebendo auxílio, vai ter uma outra parte ainda trabalhando, ainda produzindo. Só que ela nunca vai conseguir produzir o suficiente para prosperar, porque tudo que ela produzir vai ser arrancado para ser redistribuído para o geral, ou para ser levado lá para as classes superiores. É por isso que ela não tem como escapar desse sistema. Não vai ter nenhum jeito de fugir. Porque vai ser onerada tanto por imposto quanto por taxa de juros, que tem que ser pagas pelos impostos, tanto por um sistema de redistribuição forçada dentro de uma maioria populacional. Por isso que é a segregação total. Eu até coloquei naquele vídeo anterior que até acredito que haja assim, a intenção de diminuir a pobreza dentro dessa classe, mas vai ser diminuindo também a riqueza dentro dessa classe maior, ou seja, equalizando todo mundo o máximo possível. Pelo menos até que a automação chegue a um determinado ponto que dispense ainda mais qualquer necessidade de trabalho. E aí sim, se algum dia chegar a situação onde essa classe estiver totalmente incapacitada de fornecer qualquer coisa válida para o sistema, aí a situação tende a ser ainda mais distópica, porque só vai restar o extermínio. Ainda que seja gradativo. Ainda que seja por meio de drogas, por meio de não reprodução, de todas as condutas que são estimuladas por essa neo-esquerda. Mas o fato é que sim, existe um mecanismo capaz de extrair desse mesmo grupo todos os recursos necessários para mantê-lo fechado, quanto para alimentar o grupo lá de cima. Aliás, sempre foi assim, historicamente, não é mesmo? Nós passamos por um breve momento histórico onde houve uma redistribuição de renda maior. Mas isso é um hiato histórico breve e pode ser extremamente efêmero. Em grande parte, nós podemos voltar para um sistema anterior piorado, porque dessa vez o abismo entre as classes vai ser maior ainda. Você recria, de uma certa forma, um modelo meio que feudal, né? Quando você tem uma nobreza que perpetua um modo de coisa. Você tem aqueles detentores dos exércitos, passam a ser hereditários. Claro, eles sempre podem contar com algumas pessoas, quando você tem uma grande massa de pessoas despossuídas, você sempre pode contar em catar alguns deles para uso próprio, né? E você não vai ter uma continuidade clara. Então você tem esses 90% da população estão nesse caso. Você pode jogar lá uns 9%, mais ou menos, que estão aí nesse estágio administrativo e repressor desse aparato todo. E 1% aquilo que você pode dizer que é uma elite, mas que vai envolver os proprietários das empresas que gerenciam isso tudo, né? Mas dos quais os verdadeiros controladores mesmo é aquela cifra que eu estou sempre colocando, é 0,00001% mais rico. Isso não é chutado, são 5 zeros, é 0,00001%. Por quê? Porque é mais ou menos 1 por 1 milhão de um mundo de 8 bilhões de habitantes. Então esse é o projeto do grande reset, deixar a sociedade estratificada dessa forma. E é isso que o Paulo Guedes, todas as condutas, todas as ações do Paulo Guedes ressoam isso, dele e de toda a turma liberal da sua laia. Aliás, até desde antes do Bolsonaro, desde o governo Temer.
O projeto deles é esse, eles não têm nenhuma outra proposta a não ser a destruição do sistema atual, a eliminação de qualquer possibilidade de transição, de ascensão social, pela impossibilidade das pessoas menores serem capazes de montar empreendimentos que consigam concorrer com as megacorporações, a obsolescência humana do trabalhador, porque ele não vai ter mais, que antes ele ainda tem a sua capacidade de trabalhar e fornecer alguma coisa que a elite ainda precisa, mas à medida que isso for sendo superado pela automação, vai ficando cada vez mais restrito. Aí você destrói o sistema público, privatiza tudo, e o resultado vai ser esse. Um sistema de estratificação social, onde você pode pensar em termos de 4 castas, até usando essa proporção provocativa aqui. 90% da população nessa condição de pobreza, 9% num aparato repressor mais sofisticado que é da administração da repressão do Estado, 1% lá para a administração mais sofisticada, e no nível mais alto, uma proporção cada vez mais ínfima de pessoas que realmente assumem o controle total, onde, por exemplo, desse 1% vai estar toda a classe política, que na verdade vai ser apenas fantoche sob controle dessa elite. Isso é o que Guedes, é o que Bolsonaro, é o que Sérgio Moro, é o que o Novo, os liberais, tem para oferecer para o Brasil. Esse é o projeto que o Fórum Econômico Mundial tem para oferecer para o nosso país e para todo o Ocidente. Essa é a distopia que eles estão tentando vender com uma aparência um pouco mais benevolente. E é nisso que, desgraçadamente, 43% dos votos válidos depositaram sua confiança. Eu sou Marcos Valério XR, em 25 de outubro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.